Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de correção, né, de mais um capítulo do livro de vocês. E caso vocês estejam escutando aí uma zoadinha de fundo, é justamente a chuva, mas não se importem não, tá? É coisa boa, então vamos deixar aqui e partir para a nossa correção. Então, a correção que vai ser hoje vai ser do capítulo 21 do livro, que fala sobre as aves e os mamíferos. O que é que eu peço para vocês? Peço que vocês já peguem o livro, lápis e borracha e já fiquem aí atentos para ver se vocês acertaram todas as questões, que é o que eu espero. Tá bom? Vamos lá para a primeira parte que tem de atividade para vocês desse capítulo, que é o Investigue, que pergunta o seguinte: se as aves que voam são chamadas de carenadas, como se chamam as aves que não voam? Então lembra que eu comentei com vocês, tá? Que elas são chamadas de ratitas. E aí nós vamos ter exemplos do avestruz, a ema e também o quibe. São algumas das espécies que são aves, mas não conseguem voar, ok? Vamos agora para um outro investigue que fala o seguinte: ele dá aqui a estrutura interna do ovo de uma ave e pede para que você indique as funções corretas de cada região aqui dessas que está sendo nomeadas, tá? Então, nós temos a casca, nós temos a membrana da casca, temos a gema, temos a câmara de ar, a clara ou albumen e temos também o disco vegetativo. E aí agora nós vamos ver justamente cada uma dessas regiões e pelo que, né, elas são responsáveis. Primeiro nós vamos falar da casca, que vocês sabem que ela é um invólucro que protege o ovo, é rico em cálcio e ele tem porosidades, como eu já comentei com vocês, que é justamente para permitir aquela respiração justamente do embrião que está sendo formado, ok? Temos a membrana da casca, que é a membrana que envolve a clara do ovo. Nós temos a calasa, que é uma membrana que liga a gema, que é a parte amarelinha do ovo, né? A cada um dos polos, como vocês podem observar aqui essa região. É justamente a que liga a gema a cada um dos polos do ovo para que ela fique sustentada e fique bem no meio e não tenha muita movimentação dela, certo? Temos a clara, que é uma substância viscosa e incolor, que contém material nutritivo de reserva, né, para a ave. E quando cozido, vocês sabem que ela fica branca. Temos o disco vegetativo, que é justamente o elemento que vai dar origem ao embrião. Temos também a gema, que é a região que contém reserva, né, para a alimentação desse embrião. E temos por último a câmara de ar, que é um depósito de ar reservado, situado na extremidade mais larga do ovo, né, que vocês sabem que tem uma extremidade mais larga, e que fica entre a casca e a membrana da casca também. Então aqui nós temos todas as estruturas que fazem parte, que estão internamente dentro do ovo, ok? Vamos agora para o exercício à memória, que vai estar pedindo aí algumas características e algumas classificações das aves também, que nós já comentamos. Então, na primeira questão, pede para você observar essa imagem e pede para citar 3 características que permitiram a adaptação das aves ao voo. Lembre que eu comentei com vocês que tudo que as aves elas têm, elas têm o intuito, na verdade, de sempre promover, ter uma maior facilidade para que essas aves elas consigam voar. Então, 3 características que nós podemos observar que facilitam essa capacidade dessas aves. Primeiro, os ossos pneumáticos, que eu comentei com vocês. Os ossos das aves, eles são ossos mais leves, por quê? Porque eles não são repletos, eles não são completos como os ossos de nós humanos. Eu mostrei para vocês uma imagem na aula, que vocês veem que tem muitos espaços vazios dentro do osso, dentro dos ossos dessas aves. Então, por serem mais vazios, eles são mais leves e dão uma maior facilidade para os animais, para essas aves elas conseguirem levantar voo e permanecerem muito tempo aí no ar, ok? Outra característica é a presença de quilha, que é justamente aquela estrutura óssea que está aqui nessa parte peitoral, vamos dizer assim, da ave, que ela está fazendo justamente a ligação entre os músculos das asas. Então, a movimentação dos músculos ela é auxiliada por essa quilha, ok? E aí nós temos também a presença das penas, que são estruturas bem mais leves e que auxiliam, que permitem esse voo. Ok? Primeira questão já foi. Segunda agora que fala o seguinte: classifique as aves abaixo quanto à capacidade de voar.
Lembrem do primeiro investigue aqui que nós já trabalhamos. Primeira ave que nós temos aqui vai ser o avestruz. E como vocês sabem, ela é uma ave que não consegue voar e por isso ela é chamada de ratita. E nós temos aqui a gaivota, que é a segunda ave, que é uma ave que consegue, que tem essa capacidade de voar. E ela é chamada, ela é classificada de carenada. Por quê? Porque ela vai ter justamente a presença aí da quilha e tem essa possibilidade de voar com maior facilidade. E aí nós vamos agora para a terceira questão do exercício de sua memória, que fala o seguinte: se as aves não têm dentição, como eu já comentei com vocês, como é possível uma boa trituração dos alimentos? Então, uma coisa bem interessante, né? Vocês sabem que elas se alimentam e, além desse alimento que elas ingerem, elas acabam comendo, vamos dizer assim, ingerindo, engolindo também cascalhos, que são aquelas pedras pequenininhas. E isso por quê? Porque quando o alimento, junto com esse cascalho, ele entra e fica armazenado na moela, que é justamente o estômago mecânico das aves, vai ter essa trituração do alimento justamente com a ajuda dessas pedrinhas pequenas que são cascalhos. Então acaba que eles funcionam aí como dentes que eles acabam não tendo no bico. Então, essa é a característica, ou como é possível essa trituração dos alimentos. Quarta questão fala o seguinte: explique um mecanismo pelo qual as aves conseguem economizar água. Lembrem também que eu comentei para vocês que tudo de excreção, de tudo que coisa ruim que elas não precisam mais do seu organismo, elas acabam eliminando do corpo através das fezes. E por conta disso, você vai ter aí você vai evitar com que tenha a perda excessiva da água. Por quê? Porque elas acabam não urinando, vamos dizer assim, como nós humanos temos essa capacidade. Tudo elas conseguem eliminar através das fezes. E por isso, acaba colaborando para não ter essa perda excessiva de água. E aí vamos agora para o outro exercício de sua memória, que já é para a parte dos mamíferos, certo? Primeira questão, defina as subclasses dos mamíferos abaixo. E aí nós temos aqui, ó, um animal, outro animal e outro animal aqui. Lembrando que eu comentei para vocês que essa classificação, essas subclasses aqui, elas vão depender do desenvolvimento do embrião. Lembre que eu comentei com vocês que tem alguns mamíferos que põem ovos, tem outros mamíferos que acabam tendo desenvolvimentos somente em uma parte, em um momento dentro do útero, depois eles já saem e ficam em um determinado local. E tem os outros que têm o desenvolvimento do embrião total dentro do útero da mãe, tá bom? Então aqui nós vamos ver justamente os tipos de classes e quais são as características dele. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ter aqui, são exemplos a equidna e o ornitorrinco. Aqui vocês estão vendo a equidna. E ela é um exemplo de monotremado, que são aqueles mamíferos que conseguem pôr ovos. E eles também vão ter glândulas mamárias, tá? Mas não, as glândulas não são em locais específicos, como em nós humanos. Elas vão ser por toda essa região aqui do abdômen do animal, e o filhote ele acaba tendo que lamber toda essa região para conseguir o leite materno. Nós temos aqui o segundo caso, que é o caso do coala ou do canguru, que eles participam da subclasse dos marsupiais, que eles vão ter aquela bolsa que é chamada de marsúpio, certo? E os animais, os filhotes, eles se desenvolvem até um determinado momento dentro do útero da mãe, só que esse útero ele não é bem desenvolvido. Então acaba que o animal ele sai depois de um tempo e fica reservado, guardadinho dentro dessa bolsa, para que ele se desenvolva e a partir daí seja colocado, lançado no meio ambiente. E por último, que é justamente a subclasse que nós humanos participamos, é o eutério, que nós vamos ter aí o desenvolvimento do feto, do embrião, dentro do útero da mãe. E aí nós vamos agora para a segunda questão. Cite duas características exclusivas dos mamíferos. Então vamos lá, duas características exclusivas dos mamíferos. A presença das glândulas mamárias, que é as que produzem o leite, e também a presença dos pelos. São coisas exclusivas aí dos mamíferos. Nós temos também a terceira questão, que pede que você aponte dois exemplos de glândulas presentes nos mamíferos.
Primeiro, as glândulas mamárias novamente, e temos também as glândulas sudoríparas, que é quando os animais acabam eliminando aí o suor. E aí vamos agora para o ciência prática, que são as questões de marcar. Espero que todos tenham acertado. Vamos lá? Primeira questão. Considere os seguintes itens. Primeiro, presença de quilha no externo. Segundo, presença de glândulas uropigiana. Terceiro, músculos peitorais potentes. E quarto, esqueleto com ossos sólidos e pesados. E aí o que a questão pede? Constituem requisitos para as aves voadoras, apenas quais desses itens aqui. Então lembrem, tá bom? As aves elas vão ter a presença de quilha no externo, que é justamente aquela que auxilia a musculatura das asas. Então primeiro nós vamos ter, e nós vamos ter também músculos peitorais potentes, que são justamente eles que vão permitir essa movimentação das aves. Então, para as aves voadoras, as únicas características que elas têm que ter, de certeza, é o da alternativa 1 e o da alternativa 3, dando aí a alternativa B sendo a correta. Segunda questão, nós temos o seguinte: mamíferos são animais extremamente interessantes, existindo cerca de 4.000 espécies conhecidas distribuídas pelo mundo. Esses animais encontram-se classificados em 3 subclasses, onde os ornitorrincos e as equidnas, exclusivos da Austrália, pertencem à subclasse do Prototéria. E todos os outros animais estão distribuídos na subclasse Metatheria e Eutheria. Com relação aos mamíferos, que são marsupiais e placentários, respectivamente. Lembre, marsupiais eles vão ter aquela bolsa e os placentários são justamente nós humanos que temos essa capacidade. Então, desses animais que são, respectivamente, os marsupiais, nós temos o canguru, que eu dei o exemplo para vocês, e nos placentários nós vamos ter aí o exemplo, o gambá. Então, segunda questão, alternativa correta, alternativa D. Terceira, fala o seguinte: indique a opção que contém a classe dos animais cujo sistema digestório apresenta o papo, o proventrículo e a moela. São de sexos separados e a fecundação é interna. Eles são ovíparos e o ovo está sujeito à incubação. Quais são os animais que têm essa característica? São justamente as aves. Então, terceira questão, alternativa correta, alternativa C. Na quarta, fala o seguinte: em algum ambiente com temperatura mantida constante em 18 graus Celsius, qual dos animais a seguir necessitará de maior consumo de alimento em relação ao tamanho do seu corpo? Então, nesse caso aqui, o animal que vai precisar aí de maior alimentação vai ser justamente o sabiá, que é aí uma ave. Então, quarta questão, alternativa correta, alternativa C. E vamos agora para a quinta. Os mamíferos atuais podem ser agrupados em prototérios, que são os monotremados, em metatérios, que são os marsupiais, e os eutérios, que são os placentários. Assinale a alternativa que indica apenas animais eutérios, considerando que nesses animais o período de gestação é mais longo que os observados nos metatérios e o desenvolvimento embrionário ocorre no interior do útero materno e, em consequência, os filhotes nascem completamente formados. Lembrem disso, tá? Vai ser justamente quem? O rato, é o exemplo. Nós temos o morcego e a baleia também. Aqui nós vamos eliminar porque alguns desses animais eles vão acabar não tendo esse desenvolvimento dentro do útero da mãe, certo? Então, quinta questão, alternativa correta, alternativa D. Vamos agora para a sexta, que fala o seguinte: a ausência da bexiga urinária e a eliminação contínua de fezes pode ser considerada, em aves, uma adaptação ao quê? Ao voo, justamente porque elas acabam retendo uma menor quantidade de estruturas, de coisas que acabam pesando mais nesses seres. Então, sexta questão, alternativa correta, alternativa E. Na sétima, fala o seguinte: considere as estruturas a seguir: pelos, escamas dérmicas, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. Um animal terrestre que possui glândulas mamárias poderá apresentar também apenas o quê? E aí nós vamos ter o quê?
a presença dos pelos. Lembrem, ó, glândulas mamárias vão ser os animais, os mamíferos. Então, os mamíferos, eles vão ter o quê? Pelos, presença de pelos. Vão ter também as glândulas sebáceas, que são as que produzem estruturas mais oleosas, que eu comentei com vocês também. E também a presença das glândulas sudoríparas. A única coisa que ela não vai ter vão ser as escamas dérmicas. Então, sétima questão, a presença dos mamíferos, né, relacionada aos mamíferos, nós temos que a alternativa correta é a alternativa D. Vamos agora para a oitava, nona e décima questão, que são as últimas questões desse capítulo, dessa correção. Espero que todo mundo esteja acertando, porque as questões estão fáceis, tá bom? Oitava questão. A moela encontrada nas aves está relacionada ao quê? Eu comentei com vocês já numa questão aqui dessa correção, que na moela vai ter justamente a trituração desses alimentos, porque é o estômago mecânico das aves. Então, a alternativa que fala justamente dessa questão da trituração dos alimentos é a alternativa C, e é justamente ela que está correta. Na nona, temos o seguinte. Sabemos que as aves podem ser divididas tradicionalmente em dois grupos, que são o quê? As ratitas e as carenadas. Esses grupos podem ser diferenciados pela forma do seu externo. Enquanto as ratitas apresentam externo achatado, as carenadas apresentam externo quilhado. Entre as aves citadas abaixo, marque a única que não é exemplo de ave carenada, a que não consegue voar. Então, dessas alternativas aqui, nós vamos ter que o avestruz é aí justamente a ave que não consegue voar. Então, nona questão, a alternativa correta, alternativa D. E por último, a décima que fala o quê? Qual das características a seguir não é exclusiva dos mamíferos? Qual a única característica que não é exclusiva? É justamente o coração com as 4 câmaras, que são 2 átrios e 2 ventrículos. Então, nós temos outros animais que nós até já comentamos, que têm a presença dessas 4 câmaras, mas diferente dos mamíferos, elas acabam tendo uma mistura aí de sangue venoso com sangue arterial. Não esqueçam disso também. Então, décima questão, alternativa correta, alternativa C. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e que tenham acertado tudo também. Qualquer dúvida é só falar. Um beijo e até a próxima aula.